Se você já teve que parar de repente quando dirigia em alta velocidade, sabe que ao pisar no freio, ele pode facilmente travar, fazendo você derrapar. Mas com a sofisticada tecnologia dos computadores por trás dos freios anti-travamento de hoje, derrapar está virando uma coisa do passado. Os freios são um equipamento absolutamente essencial para todo veículo diminuir a velocidade e parar, e eles praticamente não mudaram nos últimos 40 anos. Os freios convencionais a discos têm pastilhas que pressionam o disco de freio preso à roda. Estas pastilhas tocam no disco em apenas 15 a 30 graus de sua circunferência. Isto produz grande calor, faz a roda derrapar e resulta em desgaste prematuro. Os novos discos de freio flutuantes têm 2 blocos de material de fricção em 360 graus da circunferência do disco. Quando o freio é acionado, a pressão hidráulica ativa o diafragma, o que aplica pressão na pastilha interna, que depois é pressionada contra o disco. Nesta animação, o movimento do diafragma está exagerado. Embora simples, o desenho deste freio exige alguns passos complexos no desenvolvimento. Tudo começa na tela do monitor com programas de design. Este programa poderoso cria objetos em 3 dimensões que podem ser manipulados virtualmente. Então começa a análise digital. Aqui, modelos digitais são submetidos a freadas repetidas para verificar se as peças estão de acordo com os objetos do projeto. O programa verifica mudanças no calor, os efeitos da vibração e a resistência à freada. A escolha do material certo é essencial. Os componentes elétricos também têm que ser criados. Aqui vemos a delicada construção de sensores minúsculos que medem a força exercida pelo sistema de freios. O sensor é o componente principal do sistema de freios ABS inteligente, que funciona de modo mais eficiente do que os sistemas tradicionais anti-derrapagem e reduz a distância de frenagem. Depois é o estágio de fabricação de peças do protótipo que vai ser testado. A fabricação destas peças tem que levar em conta as exigências da fabricação em massa. A fabricação robotizada de alta precisão é feita por máquinas digitais controladas por computador. O líquido borrifado na peça a resfria durante o processo. As peças acabadas são medidas precisamente, depois encaixadas e montadas para formar o sistema de freio total, que vai ser testado primeiro no laboratório. Os freios em contato total têm uma superfície de fricção 6 vezes superior aos freios tradicionais. O uso do alumínio e de materiais compostos permite uma economia de peso de 2,5 kg por cada roda. Isto afeta o contato com o chão e reduz o consumo de combustível em 0,1 litro a cada 100 km. Depois vem os testes de força e resistência com este dinamômetro, no qual uma montagem de freio e roda age contra um grande tambor giratório. Estes testes de laboratório são indispensáveis, já que podem detectar qualquer defeito em um sistema de freio antes que ele seja realmente instalado em um veículo. Para avaliar o poder e a resistência dos freios em uso total sob condições extremas, eles foram instalados neste Porsche 911 Turbo inscrito na Copa Motorola. Eles se mostraram totalmente satisfatórios e o Porsche registrou muitas vitórias. Quando terminam todos os testes de validação, vamos para o próximo passo. Os freios são instalados em um veículo convencional. Com os sistemas de dados, os engenheiros podem observar o desempenho dos freios sob todas as condições, milhares de vezes por segundo. Por fim, os engenheiros continuam com os testes dos freios com veículos de teste. Agora só falta produzir freios em larga escala para suprir as linhas de produção das montadoras de automóveis. E esta é a história dos freios, da ideia original ao produto final.
As baterias dão energia a todos os tipos de motores elétricos. Uma bateria nova de polímero de metal de lítio como esta logo poderá dar energia a um automóvel elétrico, assim como a um veículo híbrido. Esta bateria será feita de 4 componentes. Tudo começa com um lingote de lítio que pesa cerca de 5 kg. Ele é transformado em uma folha fina por esta prensa de extrução. Ela aplica 400 toneladas de pressão. Dela sairá uma folha com apenas 250 microns de espessura. Toda a sequência de extrução é controlada por computador. A extrução agora está terminada. A folha de lítio metálico tem os exigidos 250 microns de espessura ou 1/4 de milímetro. A folha tem que ser mais desbastada. Colocada em um cilindro, ela é levada para a laminadora. A temperatura ambiente, ela é desbastada mais uma vez. Em apenas 20 minutos, o lingote de 5 kg foi transformado em uma folha de 250 microns com cerca de 200 metros de comprimento. Esta laminadora completa o desbaste da folha até entre 20 e 40 microns. A folha resultante de 2 km de comprimento vai permitir a fabricação de 210 baterias. O lítio é um metal macio e pegajoso. Por esta razão, um filme de polipropileno tem que ser fixado na folha de lítio. Sem esta proteção, a folha iria aderir a ela mesma, tornando-se inutilizável. A folha será usada para fazer células individuais de bateria. Em seguida, estas células serão montadas em série e em paralelo e inseridas em módulos de formas diferentes. Para fazer uma célula individual de bateria, a folha tem que ser enrolada. Esta máquina de bobinagem automática enrola o filme de lítio em 26 rotações. A folha enrolada é posta em um forno a vácuo, onde as várias camadas aderem firmemente uma à outra. Este passo dura cerca de 90 minutos a 80 graus centígrados. Aqui é feito um teste. Usando um voltímetro, a bateria é verificada para ver se produz os 3,56 volts exigidos. Qualquer problema pode ser detectado aqui e corrigido. Um teste final de qualidade é feito com este compasso de calibre que mede precisamente a espessura da célula de bateria. As células de bateria são então armazenadas. Placas de metal são colocadas entre elas por todo o período de armazenagem. Falta mais um passo, que é a metalização dos contatos. As células de bateria são enviadas para a indústria neste recipiente. O recipiente é manuseado por robôs. Primeiro, ele é posto em um tanque de proteção. Depois, a metalização dos contatos é feita com a borrifação de metal derretido. Isso leva apenas alguns segundos, já que o metal esfria muito rapidamente. A bateria agora está pronta. Ela se compõe de 4 elementos: lítio, que age como ânodo, um cátodo de oxigênio metálico, um eletrólito de polímero sólido seco e um coletor metálico de corrente. Agora só resta a montagem das células individuais de bateria em um módulo. Isso começa com a colocação de células individuais, uma sobre a outra, isolando-as com espuma para que não toquem uma na outra. Estas folhas vermelhas, na verdade, são elementos aquecidos, já que as células de polímero de metal de lítio funcionam a temperaturas entre 40 e 80 graus centígrados. Aqui vemos estes módulos de uma bateria para um veículo híbrido. Um automóvel que funciona com um motor a gasolina e um motor elétrico. Este protótipo de bateria foi criado para um veículo totalmente elétrico. Ela suplanta as pesadas baterias tradicionais de ácido e chumbo que não desenvolvem a mesma quantidade de energia elétrica e que têm um tempo de vida bem mais curto.